Sejam todos muito bem-vindos a esse estudo com o Moreira Biesa. E hoje nós daremos sequência ao que já vínhamos conversando a semana passada, respeito à volta de Yeshua, no segundo episódio, falando dos aspectos da vinda de Mashiach, pré-milenismo, pós-milenismo e a-milenismo. Você sabe o que significa isso? A câmera tem que estar em mim, tá? A câmera tem que estar em mim. Esse é o detalhe. Alguém tem que ajudar lá o nosso irmão da técnica, Caleb, porque agora eu que estou falando, agora veio para mim, tá? Então, hoje falaremos a respeito disso. A volta de Yeshua, episódio 2, os aspectos da volta de Yeshua. A sua vinda com a congregação, a sua vinda para a congregação, ou a sua volta, melhor dizendo, e os aspectos da sua vinda. Pré-milenismo, pós-milenismo e amilenismo. O que significa cada uma dessas coisas? Semana passada, ou em estudo anterior, nós vimos respeito ao arrebatamento. Nós falamos com respeito à restauração de Israel e a função a ser cumprida pela nação de Israel dentro do reino milenar. Falamos também em relação às nações, o plano de Deus para com aqueles que forem sobreviventes da batalha do Armagedon e adentrarem o reino milenar messiânico que há de ser instaurado sobre a terra no momento da volta de Yeshua. Obrigado pela sua presença. Dando sequência, então, a este estudo, nós falaremos um pouco do aspecto da volta de Yeshua. Nós temos visto que o reino será sobre a terra, não existe na Escritura uma promessa de que o homem vai morar no céu. Na verdade, isso se confirma no livro de Apocalipse, capítulo 2, os últimos versos. Tá? Fala que os santos regerão as nações com vara de ferro. Isso se confirma fartamente em N versos do Salmo, capítulo 37, você pode considerar, nas bem-aventuranças, palavras proferidas por Yeshua, nosso Mashiach, quando ele diz, os mansos herdarão a terra, e outras muitas passagens que confirmam a expectativa, a esperança do homem da vida eterna, vivendo nesta terra e trazendo a terra, com o seu trabalho administrado pelo Mashiach, à condição edênica. Fato também já estudado, quando conversamos a respeito disso, considerando os escritos do profeta Daniel, nos capítulos 36 e 37. Jacob, a vinda de Yeshua para a sua comunidade está também escrito na palavra de Deus. São dois aspectos. Uma vinda em que, ou volta, digamos assim, né, que ele desce com a sua congregação sobre a terra, e outra que ele vem para a nação que é chamada sua, cumprir o propósito de apregoar durante o reino milenar messiânico. São dois aspectos interessantes e importantes a serem considerados. Lembrando que, comentamos também, não existe um rapto secreto da igreja, como alguns apregoam, uma vinda silenciosa de Yeshua, porque consideramos na semana passada, o livro de Tessalonicenses, que diz que a volta de Yeshua será com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Yeshua ressuscitarão primeiro, e quem estiver vivo vai ser transformado. Está na carta de Tessalonicenses, capítulo 4, versos 15 a 17. Que ao toque da última trombeta, da sétima, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 11, versos 15 e 18, os mortos ressuscitarão, os profetas, os pequenos, grandes, os servos de Deus, para receberem o galardão. E neste momento, nações da terra passam a pertencer ao Mashiach, e ele reinará sobre a terra. As nações iradas, mas Yeshua toma o poder e exerce o domínio, dando início ao reino milenar de restauração do planeta Terra às condições edênicas. Bom, palavras de Shaul HaShaliach na sua carta em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 53, nos diz assim: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos,
mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Então, por que é necessário a ressurreição e a transformação? O verso 53 responde essa questão. Qual a necessidade de ressurreição? Qual a necessidade de transformação, Jacob? Está no verso 53. Porque aquilo que é corruptível, que é mortal, se revista da incorruptibilidade. E o que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Exatamente. Ou seja, para que isso se cumpra, é necessário ressurreição ou transformação. Ressurreição do salvo, daquele que dormiu em Yeshua, por ocasião da sua volta, ou transformação daquele que estiver vivo, por ocasião também da sua volta. A realidade é que isso tem sido um mistério para muitos. Mas Shaul se preocupa em dizer, vou contar para vocês um mistério. Na verdade, nem todo mundo vai morrer, nem todo mundo vai dormir, mas todos seremos transformados. Quer seja na ressurreição, se o salvo estiver morto, quer seja com transformação, caso ele esteja vivo na volta de Yeshua. Mas quando isso vai acontecer e de que forma vai acontecer? Em que momento vai acontecer? Está no verso 52. Em que momento? Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, qual é o sinal para a ressurreição do salvo ou sua transformação? Todo o Shabat nós tocamos o shofar. Todo o Shabat nós anunciamos, né, a ressurreição. Então, ante a última trombeta, os que estiverem vivos serão transformados e os mortos ressuscitarão. Exatamente. Então tem que ter toque de trombeta. Sim. Mas o que fazer com aqueles que apregou uma vinda silenciosa? Se o sinal para a ressurreição é o toque da trombeta, existe uma passagem da Brit Hadashah que diz: vem o tempo em que aqueles que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Esse é o sinal para a ressurreição. Não é vinda secreta, não é vinda sem barulho. Todo olho verá. Como muitos dos meios religiosos anunciam nos nossos dias. Não existe isso. Não existe. Essa teoria do dispensacionalismo, assim chamado, ou a teoria do rapto secreto, foi desenvolvida na Inglaterra, perto do ano de 1800. As referências de Scofield falam muito a respeito disso. Na Inglaterra, uma senhora chamada Margaret MacDonald anunciava essa inverdade, a volta de Yeshua, ou o seu retorno, em duas fases, uma secreta e silenciosa, e depois a sua revelação, depois de 7 anos no céu. Isso não existe. Os discípulos nunca ouviram falar disso, e isso não está registrado na Escritura. A volta de Yeshua já vai ser com barulho, com toque de trombeta, com alarido, com a última trombeta soando, porque este é o sinal para a ressurreição ou para a transformação dos salvos. Agora, o que diz o texto de Filipenses? É lá que nós estamos? Vamos ver Filipenses. Próximo texto. Murê, Oi. Só me permita uma coisa. Se Shaul revela para a Querilá de Coríntios esse mistério, então dá-se a entender que falácias, mentiras, já eram espalhadas naquele tempo sobre esses detalhes. Por isso que ele revela esse mistério à igreja de Coríntios. Pois é, já existia especulação. Não em relação a morar no céu, eu creio, mas que Yeshua estaria para vir por aqueles dias. Sim. E como seria, o que aconteceria? Então Shaul se preocupa em trazer os esclarecimentos à congregação de Corinto. Filipenses capítulo 3, verso 20. O que nos diz? Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, né? Adon, né? Yeshua HaMashiach. Agora, leia o 21, por gentileza. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso,
segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, muita gente fala assim, mas está escrito em João, na casa de meu pai há muitas moradas, então nós não vamos morar lá nessas moradas. Não, nós não vamos morar lá nessas moradas no céu. A realidade é que a cidade existe, que as moradas existem, Yeshua falou disso em João capítulo 14, mas não é a gente que vai morar lá. É a morada que desce até nós, mas isso depois do reino milenar. Donde também esperamos o nosso Salvador. Nós esperamos tanto o Salvador e Yeshua, quanto a cidade que está nos céus. Que o Senhor Yeshua, que transformará nosso corpo abatido para ser conforme seu corpo glorioso, isso é a transformação ou a ressurreição, que ocorre nessa volta de Yeshua, mediante o toque da trombeta com alarido, com voz de arcanjo, o sinal para pequenos, grandes, os servos, os profetas de Deus, os patriarcas, eles recebam a promessa, alcancem o galardão e ressuscitem num corpo incorruptível para receber da parte de Deus, através de seu príncipe Yeshua, os direitos de exercerem autoridade, domínio no reinado milenar sobre a face da terra. Nós comentamos já em estudo anterior. Qual a finalidade do reino do Mashiach aqui sobre a face da terra? Consideramos em Ezequiel 36, Ezequiel 37, essa terra devastada ficou como o jardim do Éden, o leão comerá palha como boi, é um tempo de restauração, é um tempo de estender o tempo de vida, é um tempo de vitalidade. Ossos secos, se referindo a Israel, sendo reenxertados na própria oliveira, cumprindo um papel missionário, anunciando às nações as verdades da Torá, porque essas nações vão pegar no tzitzit, que representam os mandamentos, para dizer, nós vamos convosco porque temos ouvido que Deus está convosco. Então, o que acontece? O livro de Atos nos diz, convém que o céu retenha Yeshua, está em Atos capítulo 3, verso 19, eu creio. Convém que os céus retenha Yeshua até o tempo da restauração de tudo. Fato que Deus anunciou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então existe um tempo de restauração. Restaurar o quê? O que o homem tem destruído, o planeta Terra, o que o homem tem contaminado desde o pecado de Adão. Não está lá em Atos 3? Atos 3. 19 e 20. Agora, o que acontece? O céu retém Yeshua, até que esse tempo determinado 21. Se apresente. O que diz aí? O qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Olha aí. Atos 21, 22. Isso, por isso que Pedro adverte, a profecia é como uma luz que ilumina um lugar escuro. Existe um propósito para o reino, e Yeshua vem para trabalhar a restauração do planeta que está contaminado e destruído. É preciso ser restaurado. O livro de Isaías, no capítulo 24, nos versos 5 e 6, fala, na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Eles quebram os estatutos, mudam a aliança de Deus. Por isso a maldição consome a terra, os que habitam na terra serão consumidos e poucos homens restarão. Estes que restarem, que trabalharão junto da missão de Israel, administrados pelos salvos no reino, para trazer a terra de volta à condição edênica. É por isso que os sobreviventes da batalha do Armagedon, homens de carne e osso, que continuarão dando sequência à espécie humana, gerando filhos, eles vão dizer, nossa, a terra que estava assolada está como o jardim do Éden, as cidades destruídas estão reedificadas, fortalecidas, o que aconteceu? Isso é o reino do Mashiach, no seu trabalho de restauração de tudo, o que já foi anunciado pela boca dos profetas, mas no céu, nada se lê a respeito de restauração. Qual que é o outro verso que eu te passei? Se recorda? Era Filipenses, Coríntios e Lucas. Lucas, capítulo 17. Lucas capítulo 17, versos 34 até o 36. Lucas 17, 34 ao 36. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas, moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo,
um será tomado, o outro será deixado. E respondendo disseram-lhes, onde, Senhor? E ele lhes disse, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Muito bem. Falando da volta de Yeshua para o seu povo, momentos em que ele vai colocar o reino milenar messiânico, assim está escrito. Naquele dia vão estar dois na cama, um será tomado e o outro deixado. Estando duas moendo no moinho, uma será tomada, outra será deixada. Dois no campo, um será tomado, outro será deixado. Quem vai ser tomado, Jacob? Pois é. Quem que vai ser tomado? Vai ser que nem nos tempos de Noa? Quem que vai ser levado e quem vai ficar para dentro da arca? Sim. Então quem vai ser tomado e quem fica? Quem fica vai ser o justo. E quem será levado é o ímpio. Exatamente. Mas o que se prega lá fora? Que quem vai ser levado é quem? É o justo. E quem vai ficar? Ímpio. O ímpio. É justamente o contrário do que ensina Yeshua. Estando duas no moinho, uma será tomada, a outra fica. Quem vai ser tomado? Quem vai ser deixado de ser tomado pela morte? Vai ser aniquilado. O ímpio. Quem vai ficar? O justo. Estando dois no campo, um vai ser levado. Quem vai ser levado? O ímpio. Quem vai ficar? O justo. E aí, o que acontece? Se anuncia diferentemente lá fora. Abra aí em Mateus, capítulo 15, versos 13. Isso daí, Mateus 15, 13. Vai ser tomado, o pessoal entende, ele vai ser tomado, ele vai para os céus. Não, ele não vai para os céus. Será tomado pela morte. Exatamente, tomado e destruído, né? 15, 13. Isso. Ele, porém, respondendo, disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. E qual foi a planta que Deus não plantou? O ímpio. Então, o que vai ser levado, o que vai ser retirado, é o joio. E o que vai permanecer foi aquilo que foi plantado ao princípio, que é o trigo, a boa semente. São os filhos do reino. Estes permanecem, mas a planta que Deus não plantou vai ser arrancada. O livro de Salmos diz, o livro de Provérbios diz, serão desarraigados, retirados com raiz e tudo. Ou seja, a promessa da terra é para o manso, é para o salvo. Mas quantos estão aguardando uma promessa que Yeshua não fez e tampouco os profetas falaram a respeito? Quantos aguardam uma falsa promessa de ir morar no céu? Muitos que se veem enganados e serão surpreendidos na volta de Yeshua, quando ele vai dizer, não conheço vocês. Vocês contaminaram a terra, vocês não desejam a terra, vocês querem ir morar no céu, mas eu nunca prometi céu para ninguém. Vocês anunciaram que o salvo vai morar no céu, mas a Escritura nunca falou disso. Vocês praticam a iniquidade, vocês são os transgressores da Torá, vocês quebram os estatutos, vocês mudam a aliança eterna. Meu reino é aqui. Mesmo porque, quando Yeshua Mashiach estava para nascer, o anjo disse a Maria, este será grande, em Lucas capítulo 1, versos 31 a 33, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. Onde é a casa de Jacó? Israel, Jerusalém, e o seu reinado não terá fim. É ali que Yeshua vai se assentar, é nesse trono, e é desse trono que ele vai tomar posse por ocasião da sua vinda. Mas quantos estão tentando entronizar Yeshua num trono que não lhe pertence? Hoje nós sabemos que Yeshua está nos céus, assentado à direita de Deus, conforme fala o livro de Apocalipse, capítulo 3, versos 20 e 21. Mas quando ele vier, está em Mateus 25, está em Mateus aí? É Mateus. Veja Mateus 25, 31. O que diz respeito à vinda do Filho do Homem? Mateus 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então, quando ele vier, ele vai se assentar onde? No trono da sua glória, que, no como trono... Morê disse, que é o trono de Davi, seu pai. Isso, o trono que é dele. É dele. Não é? Mas, Apocalipse capítulo 3, verso... Vamos ver lá. Deixa eu ver aqui. Apocalipse 3, verso 20 ou 21. Deixa eu verificar aqui.
Verso 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, o vencedor vai se assentar com quem? Com Yeshua no Onde? seu trono. No trono de quem? No trono que é de seu Pai. Que é de Yeshua. É de Yeshua. Vamos lá de novo? Desculpe. O que vencer vai se assentar com quem? Com Yeshua. No No seu trono de quem? No trono de Yeshua. E Yeshua está assentado hoje com quem? No trono do seu Pai. Do seu Pai. Mas Isso. quando ele vier, diz Mateus, ele vai se assentar no seu trono. No seu trono. É nesse trono que sentaremos. Sim. No sentido de que reinaremos com ele. Agora, para reinar, a gente já tinha comentado, isso é a sua vinda para a congregação e a sua descida com a congregação em Jerusalém para ter início o reino. Agora, para reinar com ele no seu trono, se faz necessário ter súdito. Veja capítulo 2 de Apocalipse, os últimos versos lá. Os últimos 2 versos, se não me engano. Isso. Versículo 26 e 27. 26 e 27. E ao que vencer, e guardar até o fim as minhas obras. Eu vou ler aqui, seu microfone está com a pilha ruim já. Vou trocar lá. Diz assim: ao que vencer, e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Então, o que é a promessa? Aquele que vencer e guardar as obras, vai ter poder sobre nações. Que nações? Sobre quais nações o salvo ia reinar no céu? Isso aqui é na terra. Sobre as nações que demonstrarem a resistência na volta de Yeshua, quando ele toma o poder e assume o seu trono. Mas dos sobreviventes, sobre essas nações, os salvos reinarão. E os salvos regerão essas nações, serão seus súditos. E os salvos as regerão com vara de ferro, como a autoridade recebida por Yeshua da parte do Pai. Essa é a realidade dos aspectos da vinda de Yeshua, na sua vinda para a congregação e a sua vinda com a congregação. Muito bem. More, é interessante que todo judeu, todo Yehudi, e quanto mais Yeshua, né, procuram fazer um midrash, uma alusão, uma comparação com aquilo que ele é pertinente, né? Então, quando o More leu no livro de Mateus, de Matitiago, capítulo 15, ele fala que toda planta que o Pai Celestial não plantou será arrancada, fazendo uma referência que será arrancada da terra. Exato. Então, o midrash que ele faz é sobre as questões da terra, não no céu. Ela vai ser arrancada do céu. Se foi uma planta que Sim. o Pai Celestial não plantou, Sim. quem plantou essa planta? Pois é verdade. O inimigo. O inimigo. Não é o que está na parábola? É sim. O sim. inimigo veio e semeou. A única coisa que o inimigo fez foi semear o joio no meio do trigo. Ele falou assim, deixa que cresçam juntos. Não foi a planta que Deus plantou. Deus plantou trigo. Mas o inimigo semeou o joio. Por isso diz toda a planta que meu Pai Celestial não plantou, ele não plantou o joio. Sim. Então o que vai ter que ser retirado, o que vai ter que ser levado, o que terá que ser destruído é o joio. Porque o joio não dá fruto. E o que fica é o trigo, porque o trigo é a boa semente, são os filhos do reino. Ele que será juntado no celeiro. O celeiro também faz alusão de mundo físico, né? Que é da terra. Porque está escrito na parábola lá, o campo é o mundo. É o mundo. Onde foi plantado o trigo, o campo é o mundo. Então deste mundo será colhido em joio, atado em molhos para o queimar, mas o trigo será ajuntado no celeiro de Deus, que é aqui na terra, e terá início o reino do Mashiach. Agora, em relação à sua vinda, a vinda de Yeshua com o seu povo, já na descida, o que acontece? O livro de Daniel, capítulo 2, enquanto você procura aí, em paralelo com Zacarias, capítulo 14, versos 1 e verso 9, vai nos trazer informação interessante a respeito da vinda de Yeshua, já na sua descida com a congregação. Ou seja, Yeshua vem, acontece o arrebatamento, a comunidade sobe até as nuvens, essas nuvens que você vê, para recepcionar o rei, e Yeshua desce imediatamente, se assenta no trono de Davi em Jerusalém e dá início ao seu reino. As nações sobreviventes da batalha que estará ocorrendo nessa ocasião e será interrompida por Yeshua, passam a ser administradas dentro do reino pelos salvos ressurretos ou transformados.
onde Yeshua é o rei. E os salvos administram junto dele as nações restantes da batalha do Armagedon. Então vamos lá. Daniel capítulo 2, versos 34 e 35, e depois 44 e 45. Tá. Estavas vendo isso, quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Muito bem. Então, Daniel capítulo 2 faz alusão à estátua composta de vários metais e também de barro, representando os reinos de outrora, os reinos universais e os reinos da atualidade. Os reinos da atualidade são figurados nas pernas e nos pés desta estátua. Mas falando respeito à volta de Yeshua, está escrito que uma pedra foi cortada sem mãos. E quando essa pedra foi cortada sem mãos, sem intervenção do homem, ela bate nos pés da estátua, esmiuça o barro, o ferro, não só, mas o bronze, a prata, o ouro, e tudo isso se faz como a pragana das eiras no estio, e o vento os leva, ou seja, deixam de existir. Não se acha lugar mais para aqueles componentes que outrora formaram os reinos chamados universais, mas agora é o espaço da pedra angular, e quando ela bate no pé da estátua, ela se estabelece, se faz um grande monte e enche toda a terra, não enche o céu. E nos versos 44 e 45 diz: nos dias desses reis, dos últimos reis, no tempo em que vivemos, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Isso ainda nunca aconteceu. Um reino que jamais foi destruído. Esse reino não vai passar para outro povo. O Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e a sua interpretação. Nabucodonosor, então, pôde entender. O que acontece? A pedra representa Yeshua. Quando Yeshua vier, diz o livro de Apocalipse, capítulo 11, verso 15, as nações vão ficar iradas. É a fase dos pés da estátua, composto de ferro, composto de barro, e vão se irritar. E quando as nações se irritarem, essa pedra vai bater nos pés da estátua, vai desfazer a arrogância dessas nações. A pedra que representa Yeshua tomará o poder das nações, porque as nações vão se irar, e terá início o reino do Mashiach. Essa é a ocasião em que os salvos receberão o galardão para administrar junto com Yeshua no reino que está por vir, por ocasião da sua volta. Muito bem. Agora, vamos ler aí Zacarias capítulo 14. Certo, 14. Verso 1 e depois o verso 9. Eis que vem um dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Verso 2 também, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro. Mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como no dia em que pelejou, no dia da batalha. E naquele dia estarão seus pés sobre o monte das oliveiras, que está de fronte a Jerusalém, para o oriente. E o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Verso 9. E o Senhor será rei sobre toda a terra, e naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome. Abra aí em Mateus 24, enquanto você procura lá, versos 27 e 30.
Então, Zacarias 14 descreve o evento da batalha do Armagedon. Zacarias 14 descreve esse evento, batalha do Armagedon. Diz que o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, quando elas se ajuntarem contra Jerusalém. A cidade vai ser tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, a cidade sofrerá acuada. No entanto, o Senhor pelejará contra essas nações. E naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Ou seja, em Atos capítulo 1, quando Yeshua ascendeu aos céus, os varões que estavam, os discípulos que estavam ali presentes, se perguntaram aos varões: varões, para onde está indo Yeshua? E aí os varões disseram: por que vocês estão olhando para o céu? Esse Yeshua que foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Atos capítulo 1. E voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras. Ou seja, no dia em que Yeshua ascendeu aos céus, os seus pés estavam no Monte das Oliveiras. No dia em que Yeshua voltar à terra, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras está em Jerusalém. Portanto, quando ele vier, ele vai tocar os seus pés em Jerusalém. E o verso 9 diz: naquele dia, no dia em que ele tocar os pés no Monte das Oliveiras em Jerusalém, no dia em que ele combater as nações e vencer as nações que estão iradas, ele vai reinar sobre a terra. Não existe nenhum intervalo de tempo. Yeshua vem, Yeshua derrota as nações, interrompe a batalha do Armagedon, colocando seus pés no Monte das Oliveiras e se assentando no trono de Davi, que lhe fora prometido desde o nascimento. E tem início o reino do Yeshua naquele dia, na terra. Um só será o Senhor, um só será o seu nome. Porque hoje há muitos senhores e há muitos nomes. Mas nós cremos em Yeshua, o judeu Mashiach, e no eterno Baruch Hashem, bendito seja ele. Achou, Mateus? Sim. 24, versos 27 e 30. 27 e 30. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. O verso 27 fala a respeito da vinda do Filho do Homem. A vinda do homem, de acordo com esse verso, vai ser invisível? Vai ser visível a todo olho verá, Por quê? né? Será como um relâmpago, que sai do Oriente e se mostra ao Ocidente. Assim será a vinda, né, do Filho do Homem. Então o relâmpago não só sai, mas ele se mostra. Ele se mostra, exatamente. Está escrito aí, se mostra. Então a vinda de Yeshua vai ser visível. E como há religiosos que pregam vinda invisível? Ao como é que som faz da isso? última trombeta. É o som da trombeta, com alarido, voz de arcanjo, né? O verso 30 diz: aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Quem é que vai ver a vinda do Filho do Homem? As tribos da terra se lamentarão. Só algumas tribos? Não, todas as tribos. Todas se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Então quem vai ver o Filho do Homem? Todas as tribos da terra. É vinda visível. Além de ser vinda como relâmpago que é visível, é vinda com barulho. Agora um detalhe interessante é o seguinte: aparecerá no céu o sinal de quem? Do Filho do Homem. Ué, mas não é filho de Deus? Não exatamente. É um miraculoso, sim, né? Sim, não é o menino Deus? Não é o menino Deus, né? Do corpo azul dourado? É o Filho do Homem. Não, Filho do Homem. Da descendência de Davi. Quanta gente crê num Filho de Deus que não é filho do homem? Apregou que ele é filho de Deus, mas filho do homem não. E aqui está escrito: virá na nuvem o Filho do Homem. E quem é esse Filho do Homem? Yeshua. Ele deixa claro, né? Por isso é que religiões que estão anunciando um Jesus diferente de Yeshua, digamos assim, estarão se arrependendo por ocasião da sua volta, porque Yeshua vai dizer para elas: eu não conheci vocês. Vocês anunciaram um Jesus, Filho de Deus. Eu sou Filho do Homem. Sim. Senhor, pregamos em teu nome, fizemos maravilhas, não conheço vocês, vocês praticam iniquidade, vocês transgridem a Torá. Eu sou um judeu, filho do homem, filho de mulher, que venci sem pecado, me assentei à direita de Deus e vim para tomar posse do reino que me fora prometido, conforme também está escrito no livro de Lucas capítulo 19.
É como um homem que partiu para uma terra remota, tomar posse de um reino para si, e para voltar depois à situação de Yeshua, assentado à direita de Deus, e volta para tomar posse do que lhe é propriedade desde o princípio. No presente é assumido pelo inimigo, mas será tomado mediante a força de Deus e a ação de Yeshua, quando ele batalhar contra as nações na guerra do Armagedon. Muito bem. Justo.